Nossa aula hoje é de História. Vamos relembrar um pouquinho os assuntos que vimos nas aulas anteriores. Então, Brasil colonial é o período em que o Brasil esteve sob comando do rei de Portugal. Tivemos lá muitos acontecimentos, dentre eles um bastante peculiar e triste, que foi a escravidão. Inicialmente, os povos nativos do Brasil, como já vimos em nossas aulas, foram os indígenas. Diversos povos que possuíam culturas, idiomas e costumes muito diversos entre si. Estes precisaram entrar de maneira forçada na cultura portuguesa e foram, com o passar do tempo, sendo utilizados como mão de obra dos portugueses, inicialmente nas lavouras de cana-de-açúcar, depois no trabalho nas lavouras de café, sempre foram eles utilizados como escravos. Além deles, foram trazidos para o Brasil também, como era um hábito mundial na época, escravos, povos africanos, trazidos para o Brasil também para trabalhar de forma escrava. A eles, será que era permitido viver a sua cultura? A eles, será que era permitido rezarem de acordo com suas crenças? Falarem seus idiomas? Não, nada disso. Da mesma forma que os indígenas, os povos africanos também foram submetidos a um regime escravocrata que proibia que eles vivessem de acordo com a sua cultura e com os seus costumes. Você já imaginou como seria se alguém chegasse em sua casa hoje e dissesse para você que ela não é sua? Você já imaginou se alguém chegasse para você hoje e dissesse: você não pode mais falar português, você precisa falar o idioma que eu falo, rezar da maneira que eu rezo, cultuar os santos que eu cultuo? Foi isso que aconteceu com aqueles povos naquela época. Mas, além disso tudo, ainda tínhamos no Brasil colonial a condição da sociedade como um todo. E aí tínhamos os papéis sociais. As mulheres, por exemplo, tinham funções muito específicas, digamos assim. As mulheres negras se dividiam entre escravas domésticas, as quais viviam o tempo inteiro em função de seus senhores, fazendo o trabalho doméstico, que vamos combinar, não é tarefa fácil, ou então eram as chamadas escravas de ganho, aquelas que podiam sair de vez em quando com a missão de vender os seus quitutes, que eram comidinhas, e levar o dinheiro para os seus donos ao final do dia. Em troca, recebiam um pouquinho desse dinheiro de volta. E as mulheres brancas, será que tinham mais liberdade? Pois então, em geral, elas estavam também submetidas às ordens e aos comandos dos maridos ou então dos pais. Elas tinham o papel sempre que lhes permitia certo poder, digamos assim, no ambiente doméstico. Mas esse poder sempre era permitido ou proibido a partir da figura masculina daquela casa. Elas podiam, dependendo da situação, serem usadas também para auxiliar o seu esposo, para a organização e às vezes até para o comércio, quando aquilo era algo positivo e lucrativo para os seus maridos. Vejam bem, elas não tinham uma condição como nós temos hoje. Podemos escolher o que vestir, podemos escolher nossa profissão, podemos escolher quem queremos ser. Que privilégio, não é mesmo? Isso nós devemos a diversas mulheres que ao longo da história foram lutando por esse direito. E lá no Brasil colonial, com tudo isso, temos nos livros de história uma divisão da pirâmide social da época. Na base, então a população escrava, que era em grande número, era muito numerosa no Brasil. No meio nós tínhamos os homens livres e no topo da pirâmide estava a elite, aqueles que tinham mais poder, aqueles que tinham mais dinheiro, então comandavam a sociedade como um todo. Certo? Então, galerinha, até a próxima aula. Beijo!